Vamos então ver alguns critérios da parte funcional, né, da técnica funcional, ou caixa preta. A técnica funcional se baseia na especificação do software para derivar os requisitos de teste. Então ela considera, né, justamente o software como um bloco único, né, um bloco macroscópico em que você dá algumas entradas e recebe alguma saída, né, sem saber o que tem dentro, né. Então, para aplicar essas técnicas, né, precisa primeiro identificar quais são as funções que o software deve realizar, né, e isso é feito tipicamente, né, baseado nos requisitos, nos casos de uso, né, se cria, né, casos de testes, cria-se casos de testes que podem verificar se essas funções estão sendo executadas corretamente, né, se são desenvolvidas do jeito correto, né? Então, né, tem algumas funções, a gente aplica alguns inputs, olha, né, o resultado, né, e esses inputs são baseados também na especificação, né? Então, a gente não sabe nada do que tem dentro, né? Algumas desvantagens, né? Assim, a principal desvantagem dessa técnica é que não se pode dizer, né? Não pode se estabelecer se as partes ou quais partes do software foram executadas, né? Então, não sabendo como é construído o software, você não pode saber se você está testando uma boa parte ou não, ou quais partes, né? Alguns critérios já temos visto, né? Temos falado na lista anterior, né? Alguns slides atrás, né? Esses são, na verdade, né? O que a gente vai ver, né? Então, começando com o critério de particionamento em classes de equivalência, né? Qual é a ideia, né? A ideia do particionamento em classes de equivalência é dividir a entrada do programa em classes de dados, né? Em classes de dados que idealmente eles têm um efeito parecido na execução do software, né? Então, ou eles passam pelos mesmos pontos do software, né? Então, entradas que são consideradas equivalentes pelos efeitos dos testes, né? Pelo que tem a ver com os testes, né? Isso é feito nas entradas, às vezes pode-se considerar a saída do software como referência, né? Então, essas classes, a gente vai ver um exemplo, podem ser definidas também com base na equivalência das saídas, né? Uma classe de equivalência pode ser determinada por um número específico, uma faixa de valores, um conjunto, alguns valores relacionados com a condição lógica, né, ou outras coisas, né? Então, né, por exemplo, uma faixa de valores que se supõe, né, ter o mesmo efeito no software. Para aplicar essa técnica, esse critério das classes de equivalência, precisam dois passos, né? O primeiro é justamente de identificar quais são essas classes de equivalência. Esse é um processo heurístico, no sentido que não tem um único processo único, né, bem definido, mas tem algumas regras, né? E também depende um pouco da sensibilidade da pessoa, né? Então, tem algumas regras que podem ser aplicadas, né? Mas não tem um algoritmo único, vamos dizer, né? A ideia é de procurar quais são as condições de entrada, né? Então, as regras que definem como deve ser a entrada e o que deve acontecer no caso, né? Então, se uma condição de entrada, assim, as diretrizes podem ser resumidas nesses dois pontos principais, né? Se uma condição de entrada especifica uma faixa de valores, né? Então, entre A e B, né?
se define uma classe de equivalência para os dados válidos, né, que caem nessa faixa de valores, e duas inválidas, né, que são fora dessa faixa de valores. Se uma condição assim, especifica uma condição lógica ou de ser membro de um conjunto, né, de pertencer a um conjunto, se define uma classe de equivalência válida, né, então de dados que pertencem a um conjunto, e uma inválida, né, de dados que não pertencem ao conjunto. Por exemplo, né, a gente pode, né, ter um exemplo simples, né, de uma condição que especifica uma faixa de valores, né, então, requisito campo idade deve aceitar valores de 1 a 99 anos, né, então a gente pode aplicar essa regra, né, então quais são as classes, né, então temos, né, uma classe válida e duas inválidas, né, então isso é bem claro, né, bem simples, né. Vou deixar um segundinho aqui parando para vocês querendo talvez pausar o vídeo, né? Mas, né, tem uma classe que é dos números entre 1 e 99, que é a classe válida, né? Então se supõe que esses dados, essas entradas tenham todas o mesmo efeito no software, e uma inválida de números menores que 1 e uma inválida de números maiores que 99. Outro exemplo, né, temperaturas válidas são de 0 a 15 ou de 30 a 40, né, então temos, nesse caso, duas válidas, né, temos entre 0 e 15 uma classe válida, entre 30 e 40 a outra classe de números válidos, né, temos abaixo de 0 inválida, né, entre 15 e 30 inválida, e maior de 40 inválida, né. De novo, né, nesse caso, né, a condição lógica, né, pertencer a um conjunto ou condição lógica, né, data de nascimento deve ser menor ou igual da data atual, né, então esse pode ser um requisito, né, um requisito de algum cadastro, né, por exemplo, data de nascimento deve ser né, anterior, né, ou igual à data atual, né, então se a gente quer testar esse requisito, né, quais classes a gente identifica, né. De novo, uma pausa aqui. A classe válida justamente, né, as datas menores ou iguais da data atual, né, as datas né, menores ou iguais da data atual. Classe inválida, datas maiores que a data atual, né, simplesmente. Mais exemplos, né, por exemplo, a entrada, a senha deve iniciar com uma letra ou um dígito, né, nesse caso, classe válida, né, se a letra inicial é igual às letras entre A e Z, ou números entre 0 e 9, né, é a classe inválida, né, qualquer senha, né, que tenha uma letra inicial diferente de letras entre A e Z, né, e de 0 a 9, né. Ainda mais, outro exemplo, né, nome é uma informação obrigatória, né, classe válida, nome está entre os dados fornecidos, né, classe inválida, nome não foi fornecido, né, não foi preenchido. Né, então, né, tipicamente você vai ter várias condições, né, aqui já temos duas, né, na verdade a gente tem juntado duas condições, né, o que fazer quando tem várias condições, né, na verdade o ideal seria né, assim, as heurísticas, né, dizem se tiver mais de uma condição, de tratar cada condição de forma isolada, né, e combinar, né, para as classes, né, para obter as classes válidas e inválidas para o sistema, né, do ponto de vista do sistema, né. Então, por exemplo, né, se a gente tiver que o nome, né, deve conter somente letras e ter pelo menos 10 caracteres, né, aqui a gente tem duas condições diferentes, né, então conter só letras ou não, e ter
ter pelo menos 10 caracteres, né, ou menos, né, então para a condição de ter somente letras, né, então pode ter na opção sim ou não, né, mais de 10 caracteres sim ou não. Então a classe válida é a classe em que as duas condições estão satisfeitas, né, então é a classe de entradas válidas. Uma classe inválida é a classe que satisfaz, né, de ter mais de 10 caracteres, mas não tem somente letras, né? E a outra de ter somente letras, mas não de ter mais de 10 caracteres, né? Por quê? Porque provavelmente, né, a ideia do critério é que essas classes, né, são tratadas de forma diferente no sistema, né? Então, provavelmente, ser inválido por não cumprir essa condição é tratado de um jeito, se entrada inválida por não cumprir essa condição, provavelmente é tratado de outro jeito. Em alguns casos, né, então isso a gente tem visto, se monta as classes com base nas entradas, né? Em alguns casos pode ser mais fácil, né, ou pode ter mais sentido de montar as classes com base nas saídas, né, ou nos resultados esperados, né. Isso quando tem, às vezes, relações complexas entre as entradas, ou quando as saídas são um número pequeno, né, um número fixo, né, enfim, como dito antes, né, são heurísticas, então dá tem um pouco, né, a valutação da pessoa em decidir como eu divido as classes, né. Vamos fazer um exemplo de criar as classes com base nas saídas, né, então sistema, né, que calcula o tipo de terreno a partir da largura e comprimento, né, então com base, né, no largura e comprimento do terreno, eu vou dar um resultado de qual é o tipo de terreno, né, então até 100 metros quadrados é um terreno pequeno, acima de 100 metros quadrados, mas até 500 médio, e acima de 500 é grande, né. Então, nesse caso, né, querendo fazer as classes de equivalência com as entradas, é um pouco difícil, né, porque né, tem várias, enfim, né, se você tem uma largura de 100 metros, né, dependendo do comprimento, ele pode cair, né, tanto no pequeno quanto, por exemplo, no grande, né, então fica um pouco difícil criar as classes com base nas entradas, né, o que fica mais fácil é criar com base nas saídas, né, então né, eu tenho as classes do resultado ser pequeno, médio ou grande, né? Então, pequeno quando, né, o produto, né, de largura e comprimento é até 100, né? Então, essa é a classe, né? Médio, né, quando a largura para comprimento é entre 100 e 500, é acima de 500, né? Claramente devem ser maior de zero, né? E, né, as classes de erro, né, quando um dos valores, né, é menor de zero, né? Então, se a largura é menor ou igual a zero, né, é uma classe de erro. Se o comprimento é menor ou igual a zero, é outra classe de erro. Então, de novo, a ideia é definir classes, né, que têm provavelmente execução, né, efeitos parecidos, né, na execução. O segundo passo, né, que agora que a gente tem essas classes, é de definir realmente os casos de testes, né? Então, definir o que vai ser aplicado no sistema, definir os valores, né? Então, o que a gente precisa fazer? Ver quais são as classes de equivalência, definir pelo menos um caso de teste para as classes válidas, né? E pelo menos um caso de testes para as classes inválidas, né? Então a gente quer pelo menos um caso de testes que para cada classe, basicamente, né? Né? Tipicamente a gente quer um caso de teste para cada classe, né? Você poderia ter mais, né?
Então, você poderia ter mais de um caso de teste para classe, mas tem dois aspectos, né? A gente tem estabelecido que essas classes identificam input que tem mais ou menos o mesmo comportamento, então a gente, né, assume que são iguais e queremos reduzir o número de testes ao mínimo, né? Então não queremos testes redundantes. Então, né, a ideia, de novo, é basta escolher um dado que pertence àquela classe para que a gente teste, né, o fluxo que representa a classe inteira. Por exemplo, né, vamos fazer um exemplo, uma senha válida deve começar com uma letra e conter apenas letras e dígitos, né? E, além disso, a senha deve conter no mínimo 4 e no máximo 8 caracteres, né? Então, existem algumas entradas que vão classificar a senha como válida e outras que vão classificar a senha como inválida, né? Então, e temos algumas condições, né? Então, as condições são de começar com uma letra, né? Ou não, né? De conter apenas letras e dígitos, né? Ou não, e de ter entre 4 e 8 caracteres, né? Então, né, temos essas três condições, né? Para cada uma a gente pode identificar as classes, né? Então, começar com uma letra ou não, condição lógica, né? Então, classe válida começa com uma letra, não começa com uma letra. Conter letras e dígitos apenas, né? Após a primeira letra, né? Então, após a primeira letra, né? Porque você não quer testes redundantes, né? Então, a primeira letra você já verifica com essas classes, né? Então, a classe válida é conter só letras e dígitos depois da primeira letra, né? Classe inválida conter qualquer outro caractere que não seja letras e dígitos. T de 4 a 8 caracteres é uma faixa de valores, então temos a classe válida se a senha é entre 4 e 8 caracteres, né? Classe inválida, senha com menos de 4 caracteres, classe inválida, outra classe com senha, né, com mais de 8 caracteres, né? Então, a gente juntando essas condições, né, a gente tem a classe válida, né, para o sistema, né, para o requisito, então, de ter, né, ter as três condições satisfeitas, né, começar com uma letra, conter só letra e dígitos depois da primeira letra e ter o tamanho certo, né, e as classes inválidas, né, quando essas não satisfeitas, né. Para que a senha seja válida, né, para o sistema, né, as três condições têm que ser satisfeitas, né. Então, na verdade, essa, né, é uma classe única, né. Então, né, para que o sistema responda se a senha é válida, né, todas as três têm que ser satisfeitas, né. Então, isso a gente pode considerar como uma classe. E tem as outras classes, né, separadas para as classes inválidas, né? Então, agora a gente pode, né, definir um caso de testes que cai, né, nessas classes. Então, como senha válida, por exemplo, JLMS10, né, é válida porque satisfaz as três. 2PWD3 é inválida porque não começa com uma letra, né? PWD@20 é inválida porque contém outros caracteres, né? Contém arroba. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 é inválida porque é mais de 8 caracteres. PW é inválida porque tem apenas 2 caracteres, né? Então, temos chegado, né, em um conjunto de casos de testes fechado, né, do número razoável, mas que verifica, né, as condições principais as condições desse requisito, né? Então, podemos, né, pelo menos de acordo com esse critério, esses casos de testes são suficientes para testar essa funcionalidade. Um outro ponto importante, né? Então, assim, né,
que esse na verdade é um ponto geral dos testes, né? Isso se aplica para outros critérios também, né? A gente poderia pensar, bom, a gente juntou as classes, né, nas válidas, por que a gente não mistura as classes inválidas assim que a gente tem um único caso de teste ou tem menos casos de teste, né? Então, por exemplo, 2PWD 2013A é inválida porque é mais de 8 caracteres, é 9, né? E começa com um número. E PW arroba é menos de 4 e tem arroba, né? Então, isso não é uma boa prática, né? No geral, nos testes quer testes que sejam mais específicos, né? Que testam uma determinada condição. Por quê, né? Porque, né, o ponto importante, de novo vou repetir, porque isso é uma coisa fundamental dos testes, você quer, se o teste falhar, você quer já saber qual é o problema, né? Então, se esse teste falhar, você não sabe se está falhando porque né, a condição de ter, por exemplo, né, assim, eu tenho essa senha, né? Ele vai falar que é uma senha válida, né? E se esse teste falhar, né? Então é reconhecida como válida, você não sabe se o problema né, no código que verifica o tamanho, se é no código que verifica se existe uma arroba, né? Então você não sabe onde está o problema, né? Então é sempre bem ter casos de testes que verificam condições específicas, né? Vamos fazer um outro exemplo, né? Um segundo exemplo, talvez um pouco mais complexo. Então, temos um programa que recebe 3 valores inteiros, x, y e z, né? E esses valores são os comprimentos dos lados de um triângulo. O programa deve mostrar uma mensagem dizendo se o triângulo definido pelos 3 valores é um triângulo isósceles, escaleno ou equilátero, ou, no caso, se os 3 valores não formam um triângulo, né? Então, aqui temos, né, pelo menos, né, dois aspectos, né? Os valores x, y e z devem ser maiores que zero, e os valores, né, válidos podem gerar as saídas que são isósceles, escaleno, equilátero ou não ser um triângulo, né? Então, nesse caso, também o que a gente pode fazer, né? A gente pode criar as classes com base na saída, né? Então, a gente tem essas 4 saídas possíveis, né? Isósceles, escaleno, equilátero ou não é um triângulo, né? E a gente pode ver quais são as condições, né, que os inputs, né, precisam ter para ter esses resultados, né? Então, o equilátero, né, os 3 lados devem ser iguais, né? Então, se x igual a y igual a z, então é um equilátero, né? Isósceles, né, 2 lados devem ser iguais e o terceiro diferente, né? Então, x igual a y e x diferente de z, né? Porque se a gente não colocar essa condição, a gente risca incluir o equilátero, né? Ou, né, a mesma coisa para os outros lados. Escaleno, os 3 lados devem ser diferentes, né? E não é um triângulo se a soma dos 2 lados de 2 lados, né, é menor ou igual ao terceiro, né? Então, nesse caso, né, quer dizer que os pontos estão numa linha reta, né? Então não é um triângulo, na verdade, né? Com base nessas condições, a gente pode fazer um mapeamento com as saídas, né, esperadas do sistema, né? Então, ver, né, pegar cada condição de forma isolada, né, e ver qual é a saída esperada, né? Então, né, as condições de erro, né, é quando cada um
dos valores, né, for menor ou igual a zero, né, então de forma separada. Então a gente está assumindo, né, que são classes equivalentes, né, então a classe em que x não é válido é diferente da classe em que y não é válido, né. As classes que geram como resultado um triângulo isósceles, a classe que gera o triângulo escaleno, a classe que gera o triângulo equilátero, né? E as classes, né, que geram como resposta, olha, não é um triângulo, né? Então, a gente pode, com base nessas classes, né, definir o caso de teste, né, sabendo, definindo as entradas com base na condição, né, e a saída com base, né, na classe de saídas que é esperada, né. Então, né, por exemplo, casos de testes podem ser 0, 1, 2, né, 1, 0, 2 ou 1, 2, 0 para a classe dados não válidos, né, 5, 5, 3, 7, 4, 7, 5, 9, 9 para a classe dos isósceles, né, 3, 4, 5 do escaleno, 2, 2, 2 do equilátero, né, 2, 4, 8, 3, 5, 9, 5, 6, 15 para as classes de não é um triângulo, né, porque a soma, né, de dois lados é menor do terceiro, né, então esses, né, de novo, são possíveis casos de testes que verificam, né, esse sistema, esse simples sistema dos triângulos, né, mas é para dar uma ideia, né, do que assim, tem essas heurísticas, né, mas precisa analisar o sistema, o contexto, né, e definir, assim, realmente entender qual é o domínio para entender quais são os grupos de input que podem ser equivalentes entre aspas, né?